Porque às vezes tem isso. Existem as fobias clássicas, que a gente olha e bate o olho e fala, essa pessoa tem uma fobia. E existem padrões fóbicos que a gente não consegue identificar tão bem como uma fobia. Por exemplo, a pessoa do nada tem um medo muito forte e não tem nada aqui para ativar a minha fobia. Eu falo, nossa, é um desespero, é um medo que vem do nada, é uma insegurança que vem do nada, que não tem um motivo aparente. Então, isso são padrões fóbicos, né? Às vezes é mais fácil de eu dizer isso do que chamar de uma fobia. Sim. Porque realmente a pessoa não consegue identificar o que está ativando, mas são padrões fóbicos. O que são padrões fóbicos? Uma emoção forte e exagerada, ainda que a pessoa não saiba dar um nome para essa emoção. Anderson, não sei, do nada está me vindo umas sensações desagradáveis, eu começo a passar mal, meu coração acelera, mas eu nem sei o que eu estou sentindo. Eu sei que eu estou... Eu sei que eu sinto. É. Não sei, só sei que foi assim. Chicota. Exatamente. Isso é muito normal. Às vezes eu mesmo, quando eu tenho algumas sensações, igual eu estava conversando com você, às vezes eu tenho algumas sensações, o meu corpo está falando comigo e eu falo, beleza, eu não sei o que eu estou sentindo, eu sei que está gritando aqui dentro de mim, trazendo sensações. E está tudo bem, realmente, às vezes a gente não precisa dar nome para tudo. Em alguns casos, dar nomes para as coisas chega a ser nefasto. Por exemplo, vou abrir um parênteses aqui. Diagnóstico de síndrome do pânico. A pessoa, beleza, ela percebia que a vida dela não estava legal, algumas coisas não estavam caminhando bem, ela sentindo palpitações, o coração disparando. Só da pessoa receber esse rótulo, não, o que você tem é uma síndrome do pânico, parece que piora. Caramba, depois do diagnóstico parece que agora eu estou me sentindo pior ainda, parece que o coração está acelerando mais, eu estou tendo mais ataques. Um outro que é esse, assim, da síndrome do pânico, às vezes, pelo menos, ter o diagnóstico pode ajudar a pessoa, pelo menos, procurar mais ajuda, né? E daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, que não tem vergonha nenhuma a pessoa pedir ajuda. Mas tem um que eu considero realmente danoso colocar esse rótulo, que é o do TDAH. Hiperativa. Essa criança é hiperativa, precisa tomar remédio e tal, e não sei o quê. Colocar esse rótulo, ainda mais em uma criança, é opinião minha, tá? É opinião minha, tem muita gente que discorda, mas para mim, colocar esse rótulo na criança é muito danoso. Esse rótulo, ele tende a piorar. E vários outros rótulos, quando a gente recebe eles. Um outro que é muito questionado, e aí existe uma discussão na ciência se isso realmente existe ou não, que é transtorno bipolar. Porque, inclusive, aconteceu em não vou lembrar os detalhes da pesquisa, mas um país onde, por causa de um entendimento errado de diagnóstico, de uma década para outra, os números de pessoas com transtorno bipolar triplicou. Meu Deus. Mas o que aconteceu nesse país que do nada todo mundo agora todo mundo é bipolar? A pessoa e assim tem uma grande parcela assim das pessoas dessa área que questionam isso porque mas isso é realmente uma doença? A pessoa é bipolar ou é uma coisa natural que todo mundo um dia está triste, outro dia está feliz, um momento está triste, uma coisa dispara a felicidade, outra coisa dispara a tristeza? E a pessoa, daqui a pouco, por isso talvez está muito recorrente na vida dela, e mais, de repente, tendendo para o lado negativo, não, você está com um transtorno bipolar. Aí a pessoa fala, vixe, é mesmo, eu sou bipolar. Até porque, às vezes, o médico te pergunta, assim, né? Eu tô falando isso porque já aconteceu comigo. Ele te pergunta, você tá assim, depois você tá assim, e acontece isso, depois aquilo, e você pensa assim, depois pensa de outro jeito, não sei o que, não sei o que. Tudo que ele foi falando, eu falava, foi batendo, sim, gabaritou e tal, a prova. não sei o que, não sei o que. Quando ele terminou, eu falei, caraca! E aí ele foi falando de uma forma como se eu fosse a culpada por isso estar acontecendo. Inclusive, eu saí do consultório arrasada, né? Pensei, meu Deus. E aí, eu tive... A minha mãe até falou, procura um diagnóstico com outro médico, né? Porque, assim, isso é uma coisa muito séria. E aí, eu fui no outro médico, ele olhou os exames, falou, nossa, isso aqui é só uma cefaleia, é a única coisa que você tem. Dor de cabeça. Dor de cabeça. Só.
Aí eu já tava me condenando, né? Pensei, meu Deus. Ele até falou, você estuda? Eu falei, sim. Então você pode parar de estudar, porque você não tem capacidade Nossa, de meu armazenar Deus do informação, não sei o céu. que, não sei o que, não sei o que. Eu saí de lá assim, caraca, arrasada mesmo. Nossa, É eu não muito sabia complicado dessa isso. história, É. não. Que lambança que esse médico fez. Pensa. Não, e às vezes, assim, esse seu caso aí realmente foi uma lambança mesmo. Mas em outros casos não chega a ser, assim, esse diagnóstico e colocar esses labels, essas tarjetas assim, você tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. E principalmente sem oferecer uma solução. Sim. Uma solução, um caminho óbvio a seguir a superar aquilo. Eu acho que chega, em alguns casos, ser até desumano, porque, beleza, você é como se você estivesse dizendo para a pessoa, você é esquizofrênico, tá, e o que eu faço? Não tem cura. Uhum. Ou é como se você dissesse assim, você é um psicopata, você tem psicopatia. E tá, o que eu faço, doutor? Não, isso aí não tem cura, não. Isso é que, às vezes, eu tenho birra. Teve uma pessoa que fez um comentário aí um hater. Eu tenho birra de não sei o que lá. Eu lembrei, agora eu vou usar a palavra dele. Eu tenho birra dessas coisas. E aí, beleza, abri um parênteses enorme aqui para falar o seguinte. Às vezes, esses rótulos nos fazem muito, muito mal. Muito mal. Agora, por isso que, para algumas emoções, eu nem me importo muito a pessoa. Anderson, eu tô sentindo uma coisa aqui. O que será que é isso? Eu falei, se você não sabe, eu também não sei. Eu sei como resolver. Uhum. Agora, dá um nome. Isso aí é uma síndrome do pânico. Não, isso aí é um transtorno de não sei o que lá, do Schwarzenegger, que é aqueles nomes que foi algum alemão que inventou essa doença. E, assim, o que importa pra gente, eu já falei isso aqui várias vezes, é a estrutura do problema. Uhum. Quais são as estruturas? Me fala, ao invés de me dar um nome, me fala o que você está sentindo. Estou sentindo uma palpitação. O que mais? Parece que dá um aperto no peito. O que mais? Me dá uma falta de ar. O que mais? Fica me vindo uns pensamentos na minha cabeça, uns pensamentos de morte, uns pensamentos de desespero ou que alguma coisa ruim vai acontecer comigo. Beleza, tá vendo? Precisa de um nome? Não. Eu já tenho toda a estrutura, ó. Vem palpitação, vem um aperto no peito, vem uns pensamentos, vem isso. Beleza. Essa estrutura é que é interessante para mim. Uhum. Saber a estrutura. Porque se a gente conhece as estruturas e vai nas estruturas de um problema, seja qual for o nome dele, isso pouco importa. Pouco importa. Então, nossa, abri um parêntese enorme aqui. E aí, por exemplo, a pessoa que tem vergonha, né? Ela tem, essa moça, por exemplo, eu percebi que ela estava com muita vergonha de falar. Tanto é que ela foi dando uma volta, né? Porque envolve pessoas da minha família e tal.